Olá a todos, meu nome é Cássio, eu sou aluno doutorado em pós-graduação do curso de Engenharia e Produção da Universidade Federal Fluminense e esse vídeo faz parte da disciplina de Tópicos Especiais 2, Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisões. E através desse vídeo eu vou apresentar rapidamente o artigo Identificação das variáveis que influenciam as universidades brasileiras federais do Brasil, uma etapa do método momento de construção de cenários prospectivos. Então, apresentando rapidamente a minha agenda, né, o que eu vou falar agora nesse vídeo. A gente vai falar rapidamente dos autores da publicação, vai falar sobre introdução e objetivos, depois o referencial teórico abordado no artigo, a metodologia que é utilizada, que acho que é o mais importante aqui para o nosso trabalho. A gente vai ver que o método aplicado, na verdade, é uma parte desse método que é descrito no artigo, mas eu vou dar mais detalhe depois. Depois vai falar um pouco sobre o resultado e as conclusões do artigo. Sobre os autores da publicação, além dos professores Carlos Simões e Marcos dos Santos, que são professores da nossa disciplina também, tem a participação da Adriana Sanseverino e da Mara Barcelos, também da UF. E esse artigo foi apresentado no 17º Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, em Resende, no ano passado, 2020. Então, começando já a falar do artigo, né? Basicamente, a introdução ele vai contextualizar, né, principalmente sobre a importância do planejamento estratégico, né, como que ele é importante para a sobrevivência e crescimento de uma organização, né, e dentro desse contexto da importância do planejamento estratégico, ele destaca como que a construção de cenários, né, é importante para essa sobrevivência e crescimento. E aí ele dá rapidamente também como que o planejamento com cenários ocorre. Então ele dá um descritivo lá de algumas etapas, né, definir objetivos, levantamento, análise e descrição do relacionamento das variáveis, né, e aí está em negrito essa parte justamente das variáveis, porque é o que a gente vai se concentrar depois, né, e a partir desse levantamento e análise, você realiza o preenchimento dos estados das variáveis e a consistência, né, e a partir disso você define o tema de cada cenário, baseado nas principais variações identificadas, e constrói uma narrativa de pelo menos dois cenários, sendo um de referência e outro contrastado. Então, nessa introdução, ele vai dar a ideia de como que é importante no planejamento você construir cenários para você ter alternativas e fazer comparações, né, para você, né, poder contrapor as opções, né, e as possibilidades que você tem de enfrentar. E a partir dessa introdução rápida, destacando o planejamento estratégico e a identificação das variáveis, né, o objetivo desse artigo foi identificar as variáveis internas e externas que influenciam as universidades federais do Brasil. Né. A gente vai ver depois que ele vai focar em termos de organizacionais nas universidades federais e como que ele se propõe a identificar essas variáveis através do método momento, que é o momento significa método unificado de planejamento estratégico prospectivo, proposto por Gomes e Costa em 2013, no caso o professor também, Carlos Simões Gomes, e 2013 e posteriormente esse método foi complementado, né, no caso com outros passos, a gente vai detalhar depois, né, mas basicamente ele tem essas duas obras de referência, né, e essa pesquisa faz parte de uma pesquisa de doutorado, né, que foi aplicada nas universidades federais do Brasil, visando identificar variáveis externas e externas que influenciam as universidades federais. E, no caso, essa pesquisa foi aplicada com a participação de servidores ocupantes do cargo técnico em assuntos educacionais, né? Ou seja, essa identificação das variáveis importantes, ela foi questionada, né, nesse profissional que está presente dentro das universidades federais, né, e tem uma formação própria, tem uma visão própria, né, específica
de assuntos educacionais, né? Bom, aí sobre o referencial teórico, eu vou falar rapidamente, né, para agilizar. A gente tem basicamente ele vai dar uma dimensão de como que a gestão das universidades e as universidades públicas federais do Brasil, qual digamos, o contexto, né? Então, no referencial intitulado Gestão das Universidades, ele vai dar um pouco do que as universidades, os desafios que elas enfrentam hoje, né, para enfrentar as mudanças de ambiente cada vez mais incerto e competitivo, né? Então, ele dá algumas sugestões ou algumas iniciativas que a literatura põe, né, de como enfrentar esse novo ambiente competitivo. Então, traz a visão da incorporação de negócios e soluções digitais, a importância de introduzir elementos de inovação, como você introduzir mapas estratégicos, ou seja, são várias alternativas e fatores importantes que as universidades têm que enfrentar para conseguir se manter e se atualizar nesse novo contexto, nesse contexto atual, digamos assim. Além disso, tem um tópico que vai ser mais relacionado às universidades do Brasil, né, que na verdade ele mostra como que elas, eu pelo menos eu percebi né, que mostra que ao serem instituições pluridisciplinares de formação de cada profissionais de nível superior, pesquisa de gestão de domínio, você vê que são organizações muito complexas, com muitos interesses, né, essa complexidade, né, ela vai se manifestar de diversas formas. Primeiro, até em relação à estrutura delas, né, que ela geralmente é uma estrutura bem fragmentada, com várias esferas, conselhos, colegiados, reitorias, né? E além disso, você tem outro contexto interno das universidades, em relação a obstáculos, né? Como, por exemplo, orçamentos, contingenciamentos, né? A grande maioria da despesa são de pessoal de encargos sociais, enquanto isso acaba prejudicando manutenção e investimento, né? Tem ainda destaca aqui o Plano Nacional de Assistência Estudantil, né, que também é algo que a universidade também tenta agir em cima disso para minimizar as desigualdades, ou seja, papel também das instituições, né? Ou seja, você além do quadro de pessoal também, você vê assim que desse referencial teórico a gente vê que como que as universidades federais têm além do contexto interno, né, digamos, né, de complexo, ela tem também todo um ambiente, né, que elas estão inseridas, que elas precisam também agir né, dentro da sua função. Então, de uma forma geral, a gente vê como que é complexa essa relação, esse contexto, né? Então, esse basicamente é o referencial teórico que o artigo aborda. E aí, então, antes de entrar na metodologia em si do artigo, né, acho que é importante explicar a metodologia que o artigo se baseia, né? E aí, a partir disso, né, a análise do sistema das universidades federais é realizada pelo meio do método unificado de planejamento estratégico prospectivo, né? Esse método ele vai combinar conceitos e técnicas da prospectiva, né? Ou seja, de você analisar cenário, promover cenários com apoio multicritério à decisão. Então, ele vai juntar esses dois lados, né? Tanto a subjetividade, né? E aí vai incluir também o tratamento de dados qualitativos e quantitativos, né? Esse método foi desenvolvido a partir da percepção que modelos de decisões baseados em um multicritério geralmente levam em conta apenas uma situação. Isso eu achei interessante, que realmente é o que a gente encontra, né? Quando a decisão multicritério, ela vai abordar apenas um cenário para tomar decisão, né? Enquanto o momento, ele vai tentar a construção de modelos de decisão que levam a conta tanto o multicritério com o ambiente de incertezas. Nesse ambiente de incerteza seria essa construção de cenários para, né, para você ter mais alternativas de decisão, né? E aí também nessa questão
a escolha desses cenários e as alternativas para cada um, certo? E assim, e aqui, no caso aqui, eu estou explicando o método em geral, assim, né? Como é que ele ocorre, né? E aí, na prática, né? Esse método, ele estabelece esses 13 passos aqui, né? Anteriormente, originalmente eram 7, né? E aí você vê que tem nesses 13 passos, passando rapidamente, a gente vê o quê? Que basicamente essa análise de cenário e a busca de alternativas, ela vem desde uma análise geral do sistema, né, de inputs e outputs, mapeamento de atores relevantes, ou seja, quem que são interessados, são os participantes, a identificação das variáveis internas e externas, que a gente vai falar mais um pouquinho depois, análise SWOT, ou seja, isso aí também está ligado à análise do ambiente interno e externo, identificação das incertezas, seleção das variáveis relevantes, conforme o passo 3, indicadores chaves, elaborando cenários, aqui entra a parte, né, de buscar alternativa, e elaborar da parte prospectiva também, né, a definição dos critérios, alternativas, os pesos para cada cenário, agora de importância, a avaliação das alternativas para cada critério, e enfim, a aplicação do algoritmo para ordenar essas alternativas. Você vê que são esses 13 passos relativos ao método, mas nesse artigo aqui, ele está se concentrando somente nessa identificação das variáveis internas e externas, né? No caso, identificação das variáveis externas que influenciam as universidades federais, certo? Então, após explicar aqui o método em geral, eu vou voltar para o artigo aqui que vai falar especificamente desse passo aqui, do passo 3. E aí, então, para identificar as variáveis, primeiramente foi abordada a revisão de literatura para que se entendesse, para que se buscasse assim, quais são as variáveis relevantes na gestão das universidades e nas universidades federais do Brasil. E a gente viu um pouco ali no referencial teórico, né? A gente viu que tem vários fatores, tanto externos quanto externos, que vão ser relevantes para as universidades federais. Nesse sentido, né, a partir dessa revisão, a gente tem esse quadro aqui, esse resumo aqui, que são, né, 9 grupos de fatores, né, que vai desde finanças, passar por legislação, infraestrutura, produção acadêmica, comunicação, ou seja, você vê que dentro desses 9 grupos aqui tem vários fatores relevantes para as universidades federais, né? E aí, a partir dessa identificação, né, ou seja, nesse passo de identificar as variáveis, foi feita a validação dessa revisão de literatura, né? E no caso foi realizada uma consulta aos servidores, né? No caso, os técnicos em assuntos educacionais, né? Essa consulta foi realizada através do formulário eletrônico do Google Drive, de março a maio de 2020, e basicamente o que essa validação previa é que os participantes eles marcassem, né, a partir de uma lista do formulário que incluía todos esses grupos e esses elementos, eles deviam marcar quais seriam as variáveis importantes, que eles consideravam importantes, né? E aí, a partir da marcação, eles entenderiam quais seriam os mais relevantes, ou não os mais relevantes, mas os que seriam considerados relevantes. A partir disso, a gente tem os resultados, né? Foram 203 respondentes válidos, teve um que foi descartado, então a amostra, e aí o artigo até calcula que a amostra ideal seria a partir de 357, né, para 95% de confiança, mas queira ou não, tem 90% de confiança, tem mais de 90%, seria a amostra é maior do que o 90% de confiança necessário. Ela foi aplicada, 175 dos respondentes eram de universidades federais e 29 de outras instituições. E aqui não sei se cabe uma crítica aqui, que eu queria saber pelo menos da onde são esses respondentes. Acho que faltou, até ele fala que tem institutos como Pedro II e institutos federais, mas não tem, como a pesquisa proposta para várias instituições federais, né, do Brasil, né, então acho que poderia ter sido sido feita essa distinção, né.
E a partir e aí alguns dos resultados. Primeiramente, em relação à validação dos resultados, considerou-se validado aquelas variáveis selecionadas na revisão de literatura, porque todas foram selecionadas como importantes. Então, elas foram consideradas validadas. Todas é, é, sele- é, é, aquelas selecionadas na revisão de literatura, certo? A partir disso, você tem também você elenca, né, as respostas, né, e aquelas que foram indicadas como relevantes, né, mais de 90% indicou é, política institucional em acessibilidade e inclusão, técnicos administrativos e políticas educacionais. Né? Essas foram consideradas relevantes para mais de 90% dos respondentes. E além disso, os respondentes também tinham a opção de botar sugestões, né, de outras variáveis, né, essas variáveis que foram propostas também foram avaliadas, né, e incluídas quanto pertinentes. A partir disso, né, você vê que a gente tem ao final dessa consulta essa consulta e validação, você tem a definição, né, das variáveis completas, ou seja, o passo 3 completo está isso aqui, né, que é o que? Foram identificadas as variáveis, os grupos de variáveis, né, e as variáveis de cada grupo. Então, aqui em finanças, tem quais variáveis de relevantes nesse grupo? Orçamento, assistência estudantil, execução, fomento ao ensino e por aí vai. Então, a gente vê também que esses 9 grupos aqui, dessa definição, também houve algumas mudanças. Por exemplo, aqui só para o grupo de legislação passou a ser uma única variável, avaliações foram redefinidas para avaliações internas e avaliações externas, né? Ou seja, você teve uma relocação, né, daquelas variáveis originais que foram coletadas para que você definir, como fossem alocadas e definidas efetivamente as variáveis importantes dentro das universidades federais do Brasil. Então, a partir dessa conclusão aqui, a gente vê que o artigo que teve como objetivo identificar as variáveis que influenciam as universidades, ele realizou a revisão da literatura, a pesquisa documental e a consulta dos servidores, e ele conseguiu chegar naquele grupo ali, naquele quadro, onde foram definidas e organizadas, né, todas as variáveis importantes, relevantes, né, dentro do cenário das universidades federais brasileiras. Com isso, a gente tem, né, o passo 3 concluído, né, com as variáveis validadas, e aí, no caso, o artigo vai até aí, né, o artigo se refere somente a esse passo, né, e a partir disso, né, a gente, não sei se está concluída a pesquisa ainda, né, que é de 2020, né, o artigo, mas a gente vê que o método momento, né, ele passa por várias fases, né, e nesse sentido, esse passo 3 aqui foi concluído, segundo aqui esse artigo. Bom, as referências que eu usei foi, né, além do próprio artigo, teve os artigos, digamos, originais, né, que desenvolveram mais o modelo, né, tanto o 2003 como 2017. E, a princípio, foi isso. Passei um pouquinho do tempo, agradeço a atenção e precisando, meu contato está aí. Obrigado.